Queria chamar o pastor Pablo. Irmãos, para quem não sabe ainda, o Pablo está hoje cuidando da nossa congregação lá em Santa Cecília. E o Pablo ele é importante por vários motivos. Primeiro, por ser um amigo muito querido, mas é através da vida do Pablo que eu conheci o Senhor Jesus. Lá no ano de 2000, numa terça-feira normal de Florianópolis, depois de andar de skate, fomos para a casa de um outro amigo, e lá o Pablo pegou uma Bíblia e começou a expor o Evangelho para mim, e naquela noite o Evangelho de Cristo entrou na minha vida e transformou tudo. E de lá para cá, então, se você fizer as contas, faz 23 anos que eu e o Pablo não somos apenas amigos, mas ele foi durante o tempo um mentor, aquele que me ensinou os primeiros passos no Evangelho, mas aquele irmão, aquele amigo, aquele querido que sempre nos instruiu no melhor caminho, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Então ouça com cuidado aquilo que ele vai falar, porque eu tenho certeza que ele pode também conduzir a sua vida a estar mais perto do Senhor Jesus Cristo. E o Pablo sabe que a gente não tem frescura, não tem nada de formalidade. Que Deus te abençoe, mano, e que tu fale da parte do Senhor para nós. Amém, irmãos. Muito boa noite. Obrigado, Léo, hoje meu pastor, grande irmão. Eu queria convidar vocês, meus queridos, a abrir a palavra em João capítulo 8. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 12. Geralmente as Bíblias, elas, depois do versículo 11, elas trazem um novo título, separando o texto. Mas eu vejo como um texto totalmente ligado, então, claro que o capítulo 8 inteiro não daria para a gente expor aqui em alguns minutos, mas vamos ler até o 12, porque eu acho que vai dar para a gente fazer essa conexão entre essas porções da Bíblia, que geralmente a gente estuda ela separadamente. Então, diz assim, João capítulo 8, eu vou ler na versão NVI, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de ter uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez. Começando pelos mais velhos, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Amado, eu quero te louvar, Senhor, por essa palavra e pedir que tu nos direcione, Senhor, para ter um entendimento dela. Que hoje essa luz que impactou a vida daquela mulher naquele dia, Senhor, possa impactar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nada melhor do que ter um contexto, né, para a gente entender o texto da palavra, né? E o que acontece no Evangelho de João? No Evangelho de João nós temos a revelação, principalmente a revelação da divindade de Cristo. Lá no finalzinho de João, ele diz para nós o motivo pelo qual ele escreveu esse Evangelho. Ele diz assim: Eu escrevi para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele vocês tenham vida eterna. Ele não usa o termo ali bios, né, que é o termo clássico de vida, usa o termo zoe para falar de vida eterna. Ele diz, é essa vida
que eu quero que todos tenham. Então a vida vem através da revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Durante o Evangelho, tem alguns momentos em que Jesus usa o termo, que seria o nome Jeová, ou em grego é o ego emi, né, que é eu sou. 7 vezes Jesus fala, na hora de se pronunciar, ele diz eu sou. E quando ele diz eu sou, ele está dizendo o mesmo nome com o qual Deus se apresentou a Moisés lá na sarça ardente, quando ele perguntou, quem és tu? Em nome de qual Deus eu vou? E Deus respondeu, eu sou o que sou, eu sou. E Jesus, nos seus pronunciamentos, 7 vezes em João, ele usa isso para se referir a ele mesmo. Mas também outras 7 vezes ele diz, eu sou alguma coisa. Então, lá no capítulo 6 ele diz, eu sou o pão da vida. Aqui no capítulo 8 ele diz, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10 ele vai dizer que ele é o bom pastor. Ele vai dizer que ele é a porta das ovelhas. No capítulo 11 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 14 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. 7, eu sou sozinho, no caso, eu sou o ego emi, eu sou Deus. E 7, o que Deus veio fazer? O que esse Deus que se apresentou a Moisés na sarça ardente está agora encarnado, feito homem, o que ele veio fazer? E desses 7, a gente pode dizer que 6 tem a ver já diretamente com uma relação com ele. Por exemplo, quando ele diz eu sou o pão da vida, para a gente poder ter a vida, a gente tem que se alimentar do pão. Quando ele diz eu sou a ressurreição e a vida, a gente tem que crer para que ele se torne a nossa vida. Quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, com certeza ele é o caminho, a verdade e a vida daqueles que seguem esse caminho. Mas, especialmente, quando ele diz aqui no versículo 12 do capítulo 8 que a gente leu, eu sou a luz do mundo, é algo que impacta a todos. Independente da pessoa ter uma vontade de querer seguir, uma vontade de querer se alimentar desse pão, a luz, ela vem a todos. Então, eu sou a luz do mundo, dentre essas 7 coisas que Jesus fala, ela é muito especial nesse sentido, porque ninguém escapa da luz. Todos, de alguma forma, são impactados. E esse impacto pode ter um efeito positivo ou efeito negativo. Esse tema da luz do mundo é um tema que está, principalmente, até o capítulo 12, ele é abordado em vários capítulos. No capítulo 1, bem no início, na introdução de João, várias vezes fala, e a luz veio ao mundo, e a vida estava nele, a vida, essa luz, ele vai falando, daí ele diz, João não era luz, João veio para testificar da luz. No capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos, ou aliás, Nicodemos vem até Jesus, também naquela exposição que Jesus faz para Nicodemos, ele usa muito a luz. E no capítulo 3 ele diz assim, que o que condena o mundo é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E no capítulo 12, que é o último capítulo antes dele ir para o cenáculo, para aquele momento especial com os seus discípulos, que daí vai acompanhar ali os capítulos 13, 14, onde ele lava os pés dos discípulos, eles estão lá na última ceia. A partir dali, o termo luz já deixa de aparecer muito no Evangelho. Por quê? Porque até o capítulo 12, Jesus está falando com as multidões. E ele está dizendo que ele é a luz. Em paralelo a isso, irmãos, tem algo muito interessante no Evangelho de João também. Muitas vezes, ele relata para nós coisas que aconteceram de dia, coisas que aconteceram de noite, coisas que aconteceram de madrugada. E tudo isso, quando a gente vai analisando o texto, a gente percebe que tudo está ligado com o tal da luz. Porque, por exemplo, quando Nicodemos foi ver Jesus, era noite, e ele foi ofuscado pela luz de Jesus. Ele sai de lá sem entender nada, é como alguém está vindo das trevas e de repente acende um farol bem na frente do rosto dele. E ele sai todo perdido. No capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana, diz que era meio-dia. O sol lá em cima, maior claridade. E para aquela mulher que ele se revela e diz, eu sou Cristo. Então com ela não tem confusão nenhuma, ela já sai pregando. Ela em 5 minutos ali já sai sendo uma missionária, falando a respeito da palavra dele. Quando lá na última ceia, ele dá o bocado ali para Judas, diz que Judas saiu.
E a Bíblia, em João, nos traz o detalhe, diz que ele saiu e era noite. Por que a Bíblia dá esse detalhe de que era noite? Para dizer que ele saiu da luz para as trevas. Ele saiu do cenáculo, do segundo andar, daquele momento especial com Jesus. E ele preferiu a noite, ele preferiu se afastar da luz. Só que também há alguns momentos no Evangelho em que está falando da madrugada, e nesse momento específico, ele vai falar de um amanhecer. E o que é o amanhecer, irmãos? O que é o romper do dia? É a passagem das trevas para a luz. Então, diz no versículo 2, ao amanhecer, apareceu novamente no templo. A palavra original aqui é ortros, eu não sei se a pronúncia é bem essa, mas é uma palavra que diz respeito justamente ao romper do dia. É aquele momento, ortros estava relacionado à estrela Sirius, que é a estrela mais luminosa da noite, e era aquele momento em que está quase clareando. É naquele momento que acontece essa cena aqui. Isso não é à toa, nada na palavra é à toa. É porque é o momento em que uma vida vai sair das trevas para a luz. É o momento de uma conversão, de uma transformação de vida. Falando um pouco mais do contexto ainda imediato aqui. O que tinha acontecido no dia anterior a esse? Tinha sido o último dia da festa do Sucote, a festa das cabanas. A festa da colheita. Tinha vários nomes para a festa, porque essas festas milenares, elas tinham uma característica de festa agrícola, mas ela também tinha um forte simbolismo. E muito curioso que o pastor estava falando aqui da semana que vocês tiveram, e essa festa é uma festa de uma semana. Eles passavam uma semana inteira lembrando da peregrinação que eles tiveram no deserto. O que eles faziam durante a semana? Eles dormiam, eles faziam umas cabaninhas de folhas que eram bem abertas, então eles dormiam olhando para o céu. Eles dormiam com o céu acima deles. Era um símbolo da dependência que eles tiveram de Deus, a dependência que eles tiveram do alto, durante todo aquele tempo de peregrinação que eles tiveram no deserto. O dia anterior a esse tinha sido o último dia dessa festa de 7 dias. Então ele estava a semana inteira pensando na lei, pensando em Moisés, pensando na peregrinação do deserto, pensando em como eles saíram da escravidão e foram libertos. E dizem que no último dia, o salmo, porque vocês sabem que os salmos, né, são cânticos, né? São todos poesias, são cânticos. E o salmo preferido deles, para cantar no último dia do Sucote, da festa das cabanas, nessa semana que eles passavam dormindo quase que ao relento, né? Olhando para as estrelas, olhando para o céu, eles gostavam muito do Salmo 118. Eu quero ler bem rapidinho, não vamos ler ele inteiro, mas vejam só, a partir do versículo 25 do Salmo 118 que diz: Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus. Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então, olha o que eles tinham passado o dia anterior cantando. O Senhor é bom, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Faz resplandecer sobre nós a tua luz. O que aconteceu? Se a gente lesse ali o finalzinho do 7, a gente vê da incredulidade dos judeus. Tá as autoridades reunidas ali, discutindo que Jesus não pode ser o Messias, porque ele vem da Galiléia. Na verdade, era uma falta de entendimento deles, porque Jesus tinha nascido em Belém, mas foi criado na Galiléia. Mas, na verdade, Jesus veio de onde? Jesus veio do alto. No capítulo 6, Jesus fala isso repetidas vezes. Eu vim do alto, eu vim do céu. E nessa manhã, de onde Jesus tinha vindo? Do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ele tem muito símbolo na palavra, né? É um monte que fica contíguo ao lado de Jerusalém, na saída de Jerusalém.
E é o monte que está de frente para o templo. É o monte onde Jesus proferiu o seu discurso escatológico, está lá em Marcos 13. É o monte onde Jesus estava quando no jardim de Getsêmani, né? É o monte onde Jesus foi elevado ao céu. E é o monte onde os anjos disseram, e tem a profecia que diz que ele vai voltar. Da mesma forma como ele subiu, ele vai voltar. Então há um simbolismo ali que não cabe entrar agora, mas seria o ponto de conexão entre o céu e a terra. O ponto de conexão entre os propósitos eternos de Deus e a nossa temporalidade aqui. Entre aquilo que Deus planejou eternamente e aquilo que nós vivemos. E foi de lá que Jesus veio naquela manhã, naquela madrugada. Ele tinha passado a madrugada no Monte das Oliveiras. Mas onde que estavam os outros? Diz que então foi cada um para sua casa, ali no último versículo do 7. Então veja, irmãos, era a festa do Sucote, deveria estar todo mundo dormindo em cabanas. Mas onde que esses sujeitos tinham ido dormir? Nas suas casas. Eles não estavam dormindo nas cabanas onde deveriam estar. Eles não estavam dormindo olhando para o céu, com o céu aberto diante deles. Eles estavam na casa deles. Mas Jesus estava onde? Totalmente exposto ao céu. E lá do céu, simbolicamente, ele vem, porque ele tem uma missão a cumprir aonde? No templo. Então, ele está no templo, e ele está fazendo o que no templo, irmãos? O povo se reuniu ao seu redor. Como é que o povo estava de madrugada? Era a festa do Sucote, era a festa das cabanas. Estava todo mundo ali perto do templo. Era a semanada deles. Vocês estão vivendo aqui uma festa das cabanas aqui essa semana. Era a semana que eles ficavam na presença de Deus e lembrando das coisas mais importantes das suas origens como povo. Dentre as 3 festas que eles tinham, as mais importantes, né? Que é o Pentecostes, a Páscoa, essa aqui talvez fosse a festa até mais importante, era a que durava mais dias. Ela começava ali 5 dias depois daquele Yom Kippur, aquele dia da expiação, que era o dia que o sumo sacerdote sacrificava o cordeiro. Era uma festa extremamente importante. Então o povo estava todo ali, tudo perto. E Jesus vai até o templo e começa a ensinar. Ele começa a ensinar, o povo está inteiro ali ao seu redor. Então vem essa cena, que talvez seja uma das cenas mais comoventes das Escrituras. É uma cena que provavelmente todo mundo que tem um mínimo conhecimento da Bíblia já assistiu algum filme, já leu na palavra e de alguma forma foi tocado por essa cena. Porque a capacidade de síntese, né, disso são tão poucas frases, tão poucas palavras, é uma cena tão rápida, mas ela ensina tanto, ela diz tanto para nós. Então vem aqueles mestres da lei, os fariseus, e traz essa mulher surpreendida em adultério. A mulher foi pega em flagrante adultério. Lá em Levítico 20, se eu não me engano, tem as leis sobre o adultério. E lá dizia então que a mulher devia ser apedrejada. E eles vêm querendo fazer uma pegadinha aqui com Jesus. Eles querem ter um motivo para acusar Jesus. E qual que é o motivo que eles querem? A princípio, não teria uma resposta boa para Jesus dar. Porque se ele dissesse que tinha que matar ela, apedrejar, o que acontece? Os romanos não permitiam que judeus matassem ninguém. Só os romanos podiam julgar um crime e poderiam condenar alguém à morte. Por isso que os judeus, quando eles querem matar Jesus, eles levam ele diante de Pilatos. Só ele pode sentenciar a morte. Então, se Jesus dissesse que deveriam apedrejar a mulher, eles iam correndo lá para Pilatos. Opa, tem um revolucionário aqui que está mandando matar a gente. Que está passando por cima da autoridade de vocês. E Jesus seria preso e talvez ele mesmo condenado à morte por ter tentado condenar uma pessoa à morte, sendo que ele não tinha autoridade romana para fazer isso. Por outro lado, se Jesus falasse que não era para apedrejar, imagina, eles estão na festa do Sucote, a festa das cabanas, em que todo mundo está lembrando Moisés. E eles vão lá e falam para o povo, esse que vocês estão dizendo que é o Cristo, ele está dizendo que não é para cumprir a lei. Então que Cristo é esse? Não tinha o que Jesus responder, que fosse uma resposta boa. Qualquer resposta seria ruim. Qualquer resposta ele se comprometeria, ou com os romanos, ou com os judeus. De qualquer forma ele estaria invalidado. Eles deveriam ter pensado muito para chegar numa artimanha dessas.
ela é muito parecida com quando trouxeram o denário, que era a mesma coisa, né? Se Jesus falasse que era para pagar imposto, eles iam lá e falavam para os judeus, esse é o salvador de vocês que está mandando pagar imposto. Se ele falasse que não era para pagar imposto, eles iam para os romanos. Por isso que os herodianos estavam juntos na cena, né? Se falasse uma coisa, os fariseus falavam com os judeus. Se ele falasse que não era para pagar imposto, os herodianos falavam com Pilatos, ali com a autoridade, dizendo que tinha alguém querendo que ele não pagasse imposto. Com a mesma sabedoria divina que Cristo respondeu uma pergunta, ele responde a outra. E qual que é a resposta dele, então? A resposta dele é: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado. E o resultado disso, que aqueles homens, eles foram se afastando. Tem uma cena ali curiosa, irmãos, que é que Jesus está escrevendo na terra, e isso gera um certo desconforto, né, para o teólogo, para a pessoa estudiosa da palavra, que gosta dos detalhes, porque bate aquela curiosidade, né? O que ele estava escrevendo, por que não diz o que ele estava escrevendo, né? Mas vamos deixar isso um pouco de lado e vamos nos apegar à cena. Vocês imaginam eles chegando todos alvoroçados com aquela mulher, empurrando Jesus cercado de pessoas. Jesus provavelmente estava escrevendo na terra porque os mestres ensinavam, não tinha um quadro, né? Não tinha uma outra forma, então quando eles queriam explicar alguma coisa, muitas vezes usavam a própria terra ali para ensinar. Então Jesus está ali explicando, eles vêm e Jesus, ele vai lá e continua fazendo o que ele está fazendo. Tu imagina aquele alvoroço, e eles esperando uma resposta ali de Jesus, esperando que ele fizesse alguma coisa, e ele de certa forma ele age com uma tranquilidade, com um controle, como se de alguma forma ele estivesse dizendo: calma, vocês estão muito alvoroçados, estão muito apavoradinhos, fica calmo, fica tranquilo, deixa eu terminar aqui o que eu estava fazendo, dá só um minutinho. Ele continua ali escrevendo. E aí eles continuam insistindo, já de certo meio sem graça, né? Ô mestre, poxa, a gente está fazendo uma pergunta aqui, você está ignorando a gente praticamente, não está prestando atenção. E aí Jesus profere essa frase cheia de sabedoria. E aqueles homens, eles são impactados por essa palavra. Eles já estavam um pouco mais calmos, Jesus tinha dado aquele calma, e ele chama eles a uma reflexão. Assim como eu estou fazendo aqui, chamando vocês a uma reflexão também. Como é fácil a gente se precipitar a julgar os outros, né? E a condenar. Como a gente tem uma facilidade em dizer que alguém não presta, que alguém não pode se converter, que essa pessoa não é de Deus. Como a gente é rápido em fazer isso. Mas como muitas vezes o Senhor, Ele trata nosso coração com tranquilidade. E Ele vai nos trazendo, nos revelando um pouco do que nós somos também. Quem que é essa mulher, irmãos? O que essa mulher representa? A gente vê que Jesus trata ela de mulher. É esse o termo que Ele usa. Ele não dá um nome para ela. Mas se a gente vê lá no capítulo 2, foi assim que ele tratou a sua própria mãe. Quando no capítulo 2 a mãe dele vem questionar, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? No capítulo 4, quando ele está falando com a mulher samaritana, ele também trata ela de mulher. Era um termo respeitoso. Jesus está tratando essa mulher com respeito. Aliás, isso é muito curioso, irmãos, que no Evangelho de João, a gente tem aquela mulher do capítulo 4, que era uma mulher também adúltera. A gente tem aqui no capítulo 8, e no final, lá no capítulo 20, quem que é a primeira pessoa que vê Jesus? Maria Madalena. Não sabemos se ela era adúltera ou não, às vezes se faz uma confusão, mas em nenhum momento na Bíblia diz que ela era adúltera, diz que ela tinha 7, Lucas diz que ela tinha 7 demônios, né? Muitas vezes se confunde, alguém acha que a mulher adúltera aqui é a mesma Maria Madalena, mas são confusões, porque tem muita Maria também, então a confusão é fácil de acontecer. Mas a questão é que no Evangelho de João, muitas vezes, Jesus está lidando com mulheres. É o Evangelho que mais tem Jesus lidando diretamente com mulheres. Mas sempre de uma forma respeitosa e com muita honra. E nem sempre aquelas mulheres eram dignas, aparentemente, de tanto respeito e tanta honra. Aquela mulher do capítulo 4, mulher samaritana,
não era digna desse respeito todo. Essa mulher também não. Aparentemente não era. Mas para Cristo era. Porque Cristo também, no Evangelho de João, ele é apresentado como noivo. Quando vão questionar João Batista, se não me engano, capítulo 3, a respeito de Jesus, ele diz, eu sou só amigo do noivo. Ele que é o noivo. Então, de certa forma, essa mulher representa todos aqueles que creem. O que aconteceu aqui, irmãos? Agora a gente entendendo, o dia está amanhecendo. Aquela luz de Jesus está clareando. Qual que é a primeira coisa que essa luz clareou nesse dia aqui? Foi o pecado. Porque todos aqueles homens achavam que só aquela mulher era uma pecadora. E eles não. Mas vem a luz de Jesus, o dia está amanhecendo, a claridade está vindo. E a claridade vem iluminar a nossa situação. Vem iluminar o pecado. Eles achavam que era só ela. Mas o que Jesus mostra para eles? Que todos eram pecadores. Ou como Paulo tão sabiamente, inspirado pelo Espírito Santo, na Epístola aos Romanos, qual que é a primeira coisa que ele esclarece? Todos pecaram. Esse é o primeiro tema. Essa é a primeira luz que tem que vir. Todos somos pecadores, irmãos. Todos nós. Ninguém aqui pode dizer que não é. Ninguém aqui poderia tirar a pedra naquele dia. Todos nós teríamos que humildemente jogar aquelas pedras fora. Então a primeira coisa que a luz do Senhor faz, naquele amanhecer, foi revelar que todos ali eram pecadores. Mas o que acontece, irmãos? Quando a luz vem e revela o pecado, há duas coisas possíveis. Ou você fica e reconhece e se submete a Deus, ou você vira as costas para Ele e vai embora. Todos aqueles homens, o que fizeram? Quando viram o seu pecado, quando a luz iluminou o coração deles e eles perceberam o seu pecado, quando eles olharam para si mesmos e perceberam sua imundícia, eles viraram as costas para Jesus, não quiseram. E muitas pessoas, irmãos, não querem pisar numa igreja, não gostam de ouvir a palavra, não porque não vejam o que é verdade, mas porque a verdade vem para revelar o quanto elas são pecadoras. E não gostam de ouvir isso. O orgulho no coração não deixa elas querer ouvir isso. E elas querem se afastar de Jesus, como Jesus disse para Nicodemos. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque nas trevas eles podem continuar fazendo o que eles já faziam. E na luz eles vão ser obrigados a uma mudança de vida. Quando o pecado é iluminado, a gente é obrigado a ter uma transformação. Mas todos foram embora, mas teve alguém que não foi embora. A mulher. A gente pensa assim, mas é óbvio que ela não ia ir embora. Ela poderia ter ido embora. Na hora que viu, é uma multidão, a gente não tem que pensar. Jesus estava cercado, o povo inteiro estava ali. E no meio daquilo estavam aquelas pessoas que vieram acusar aquela mulher. E aqueles todos começaram a ir embora, ela podia ter ali no meio, estava recém clareando o dia. Ela poderia ter já se escapado ali. Mas ela fica ali. E ela está em pé, ou seja, está fácil para ela fugir. Mas ela não foge. Ela permaneceu. E o que vai acontecer com ela? Duas coisas. Primeiro, Jesus revelou o pecado dela. Jesus não disse que ela era inocente. Ele diz, eu também não te condeno. Ele primeiro pergunta, onde estão teus acusadores? Na verdade, na NVI ele não fala, não tem acusador. Eu gosto da NVI, mas infelizmente, provavelmente na maioria das versões da Bíblia diz, onde estão teus acusadores? E é legal porque esse termo acusador é o mesmo que lá no capítulo 12 de Apocalipse, o próprio mesmo autor, né? Ele usa para se referir a Satanás, o acusador. O mesmo termo que está aqui para se referir àqueles homens é o termo que se aplica para Satanás, que é aquele que vem para acusar. É o tentador e o acusador, né? O Satanás é aquele que te pilha para fazer algo e depois ele diz, viu como você fez? Viu como você não é de Deus? Viu como você não é um cristão de verdade? Viu como você não merece? Larga isso de ser cristão, isso não é para você. Então, logo depois que ele pergunta e ela percebe que não, ele diz, eu também não te condeno. Ou em outras palavras, eu te perdoo. Então aquele que recebe a luz de Cristo, olha para si mesmo, percebe a sua miséria, percebe seu pecado, mas não vira as costas para ele. Continua
de frente para Cristo, a próxima coisa que vai acontecer com essa pessoa é a purificação dos seus pecados. É o perdão de Deus. Ou que em Romanos, na sequência de depois que ele explica que todos somos pecadores, o que ele traz na doutrina? A justificação. Aquela mulher fez algo para se tornar justa? Não, ela merecia ser justa, se tornar justa aos olhos de Deus? Não, foi um ato de graça, um ato de perdão, um ato de misericórdia de Cristo sobre a vida dela. Só que não termina aí. Tem uma terceira bênção, que é: vai e não peques mais. E o que é esse vai e não peques mais, irmão? É a vida da santidade. É a vida que na doutrina também, tão bem explicada em Romanos, vem após a gente reconhecer que a gente é pecador, entender que a justificação é um ato de graça de Deus que nos perdoa pela sua livre misericórdia, pelo seu amor. Ele nos chama não somente a sermos salvos, mas a viver uma vida dentro dos propósitos de Deus. Porque pecado, irmão, não é só fazer coisas erradas. Às vezes a gente tem um conceito muito moral do pecado. Ah, pecado é adultério. Sim, pecado é adultério. Mas pecado não é só adultério. Pecado é tudo aquilo que a gente faz que não era propósito de Deus. Se Deus não planejou algo para você e você está indo nessa direção, isso é pecado. Pecado é estar contrário à vontade de Deus. Então é tanto fazer coisas erradas como deixar de fazer coisas certas. Pecado é você não viver o propósito para o qual você foi criado. Você foi criado para a glória de Deus. Que é a pregação amanhã, já vou dar um spoiler do meu irmão pastorzinho. A gente foi chamado para a glória de Deus, para viver para a glória dele. Então vai e não peques mais, vai. Você foi perdoado, agora você está livre para viver os propósitos de Deus na sua vida. E aquele dia amanhecendo, e aquela luz vindo sobre aquela vida ali, sobre aquela mulher. O seu acusador, Satanás, que estava ali, representado por aquele meio, ele é afastado. Aquela mulher, ela é perdoada, ela é salva, e ela é chamada a viver uma nova vida, agora na luz. No capítulo 9, quando Jesus, antes dele curar o cego, ele fala para os discípulos que eles têm que andar na luz. No capítulo 11, antes de ressuscitar Lázaro, ele fala para os discípulos: vocês têm que andar enquanto é dia, vocês têm que andar na luz. E aqui no versículo 12, ele fala: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós somos chamados, irmãos, fomos perdoados para andar na luz do Senhor. Andar na luz do Senhor é viver na sua glória, viver para a sua glória. A luz é a glória de Deus. Viver para Ele, dedicar cada um dos nossos dias para a sua glória. Se você está dedicando a sua vida para a glória de Deus, você está obedecendo esse mandamento que Ele nos dá. Vai e não peques mais. Talvez, não sei se tem alguém aqui que talvez pela primeira vez está ouvindo que é um pecador que precisa do perdão de Deus. Se você é a mulher, está representada aqui por essa mulher hoje, se você nunca deu um passo de reconhecer a luz de Deus chegar no seu coração, e em vez de você se afastar, você dizer: eu vou ficar. Porque o Senhor, Ele não vem para revelar o teu pecado para te humilhar. Ele vem te revelar o teu pecado para te curar. Ele tem que expor o teu pecado tem que vir para fora para Ele poder curar esse pecado. Como é que teu pecado vai ser curado se ele está escondido? Então não é que Ele vem: você é um pecador, como eu gosto de falar que você é um pecador, que você não presta. Não, você é um pecador, eu quero te limpar, eu quero te purificar. Ele é o noivo que veio purificar a sua noiva. Então se você é essa pessoa, se você nunca ainda pediu para Deus: Senhor, me perdoa, limpa meu coração, eu quero viver minha vida com propósito para a tua vida. Não deixe de fazer isso hoje, irmão. Viva esse amanhecer nessa noite. Viva esse amanhecer. Diga: Senhor, eu quero que tua luz irradie todos os cantos do meu coração. Que ilumine e mostre todo o meu pecado, que coloque todo ele para fora, que arranque ele de mim. Eu quero viver uma vida para a tua glória. Eu quero caminhar contigo, eu quero andar na luz. Eu quero andar de dia,
Chega de andar de noite. Chega de andar na escuridão. Eu quero andar contigo. Mas talvez não seja o caso da maioria aqui. Talvez a maioria de vocês já fez isso algum dia. Mas há um outro amanhecer no Evangelho de João, que está lá no capítulo 21. No capítulo 21 de João, é como se fosse um prólogo. Prólogo não, epílogo. É como se fosse um epílogo. Uma parte final, um adendo, no qual os discípulos estavam um pouco desanimados, especialmente Pedro. Por que ele estava desanimado? Jesus ressuscitou, por que ele está desanimado? Porque ele tinha negado Jesus. Então ele estava na cabeça dele assim, ele ressuscitou, que maravilha, mas com certeza eu estou de fora dos planos. Na hora que ele mais precisou, eu neguei. Que moral que eu tenho, né? Então ele está desanimado no capítulo 21 e ele diz que ele vai pescar. O que Pedro fazia antes de ser discípulo? Pescador. O que ele está fazendo? Voltando atrás. Como ele é uma pessoa muito influente, ele chama mais 6 discípulos junto com ele. Vão pescar. Passam a noite inteira pescando. Nada apanharam. De manhãzinha, no romper do dia, quem que aparece? Jesus. E ele faz o mesmo milagre que ele tinha feito lá no início do ministério, porque lá em Lucas 5, conta para nós que uma das primeiras coisas que Jesus fez com os discípulos foi a pesca maravilhosa. Jesus estava recém começando o ministério, ele estava no barco dessa vez, por isso que a gente sabe que são duas coisas totalmente diferentes, 2 episódios diferentes, porque no de Lucas Jesus está dentro do barco, e nesse aí ele está na praia. Mas quando ele diz, joga do outro lado, e aí ele joga, começa a vir peixe, é João, né, que cutuca Pedro e fala, é o Senhor, ele já fez isso. Foi assim que tudo começou. Lá na Galiléia ele fez isso com a gente. Foi assim que tudo começou. Então, meus irmãos, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso, que ele pode já ter te dado aquele amanhecer uma vez na sua vida, na sua conversão. Mas se você falhou, se você tem se esquecido do seu chamado, se você tem se esquecido de andar na luz, e está como Pedro lá, na madrugada, pescando, voltando atrás, passando a noite, andando, não, em vez de andar de dia, fazendo as obras de dia, como Jesus ensinou, está lá de noite, sem resultados, obviamente. Porque quando a gente está longe de Jesus, e principalmente aqueles que já experimentaram o amor de Cristo, não vai adiantar, irmão, você vai querer voltar atrás, não vai adiantar. Experiência própria. Mas ele é tão misericordioso que ele te dá um novo amanhecer, te dá um novo recomeço. Ele te dá uma nova oportunidade. E naquela madrugada, diz que Pedro estava ali, chegaram na praia, cheio de peixe, Jesus fazendo peixinho, e ele restaura o seu chamado com Pedro. Chama ele de canto. Os irmãos, a maioria deve conhecer o texto, se não conhece, leia. É um outro texto do Evangelho de João, extremamente comovente, emocionante, mas de uma riqueza espiritual também acima, muito acima. E Jesus restaura ali a vida dele. Então talvez, irmão, você não seja aquela mulher que está nesse momento tendo o seu primeiro contato com a luz de Deus, com a luz de Jesus. Mas talvez essa luz está vindo se renovar na sua vida hoje. Talvez você se esqueceu do seu chamado para andar e viver para a glória de Deus. E você voltou a andar naquela penumbra, naquela escuridão. E eu queria convidar vocês, meus irmãos, a gente orar juntos e pedir para o nosso Senhor, Senhor, ilumina o nosso coração. Queremos viver para a Tua glória. Queremos andar na Tua luz. Não queremos mais andar nas trevas. Não queremos mais andar na escuridão desse mundo. Esse mundo é só trevas e escuridão, irmão. Não tem nada nele que seja bom. Se há algo bom neste mundo, é a luz de Jesus que irradia nele. E é essa luz que nós queremos. Amém? Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. E te peço, Senhor, que essa luz que iluminou aquela mulher, essa luz que iluminou Pedro, essa luz que iluminou a minha vida um dia, possa iluminar, Senhor, cada um de nós essa noite. Oh, Senhor, eu não sei o que Tu escreveu naquele dia no chão, Senhor, mas eu sei que hoje Tu quer escrever em cada coração aqui: eu te perdoo, vai, não peques mais. Eu te perdoo,
Viva na luz. Eu estou te tirando das trevas, a noite está acabando, a noite está chegando ao fim. Eu declaro isso na vida de cada um dos meus irmãos. As trevas, o momento da noite está chegando ao fim. Como diz lá no Salmo 30, versículo 5, que alegria é quando, depois de uma noite triste, vem o amanhecer. Que esse amanhecer venha na vida de cada um dos meus irmãos. Ô Senhor, que todos os cantos do nosso coração sejam iluminados por Ti. Tu é a luz que ilumina todo o homem, que nos ilumina completamente. E é isso que queremos, Senhor. Ser completamente iluminados pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão e pelos Teus propósitos na nossa vida. Não queremos mais viver no pecado, Senhor. Queremos viver debaixo da Tua graça, debaixo do Teu amor, vivendo para Ti, Te servindo, vivendo para a Tua glória, vivendo na santidade, naquilo que Tu nos chamou a viver. Louvado seja Teu nome. Amém.